Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livrinhos da Alice e dizer quais os critérios que eu usei na escolha dos livrinhos que eu vou mostrar. Mas o mais importante pra falar nesse vídeo é o porquê dar livros para um bebê. Por que uma criança pequena precisa de livros se eles nem sabem ler? Então, o mais importante que a gente tem que ter em mente na educação dos nossos filhos, né, é pensar no futuro. E introduzir livros na educação dos nossos filhos é criar a sementinha para um futuro leitor. E todo mundo sabe de tamanha importância que é a leitura hoje em dia, de tamanho conhecimento que um ser humano pode ter através da leitura, tamanha cultura que ele pode adquirir, né, com livros. Então, eu acho essencial apresentar livros desde bebezinhos para as crianças. Aqui em casa, todos os meus filhos têm livros e desde sempre eu faço leitura com eles. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, primeira coisa, o livrinho para um bebê é um mero brinquedo. A criança não sabe o que é o livro, ele não sabe ler e talvez perde muito rápido o interesse pelo livrinho se a gente deixar tirado para eles só manusearem. É óbvio que é essencial a gente deixar a criança manusear, apertar, babar, morder, fazer o que ela quiser com o livro, o bebê, né? Porque o bebê, né, todo o conhecimento dele está voltado para o paladar. Ele precisa ter essa sensação, ele precisa botar na boquinha, ele precisa babar, ele vai precisar morder, né? Porque é o jeito que ele aprende as coisas, através do paladar. Mas, pra gente criar essa sementinha de um futuro leitor, não basta somente isso, não basta só a criança explorar o livro. A gente tem que sim fazer a leitura com o bebê. E criar esse hábito, criar uma rotina de ler com o nosso filho. Então, assim, gente, eu vou mostrar pra vocês o primeiro livrinho da Alice, tá? Então, foi esse aqui o primeiro livrinho dela, que ela ganhou de Natal, tá? Eu comprei um pouco antes do Natal e ela tinha o quê? Seus 4 mesinhos? 3 mesinhos. Ela tinha 3 mesinhos quando eu comprei esse livrinho aqui. Ele é todo de tecidinho, tá? E ele tem gravuras de bebê. Bebês, criança, adora ver criança, gente. Então eu achei muito interessante. É um livrinho que eu vou poder trabalhar com ela por muito tempo. Então, no início, a leitura feita para ela era falando das fotinhos do bebê. Olha que bebê mais lindo, filha. Olha esse sorriso, que coisa mais linda. Então é mais ou menos assim que eu fazia a leitura com ela. Agora a gente continua usando o mesmo livro, só que eu leio. Eu leio para ela. E o mais interessante de uma criança é que um mesmo livro posso ler muitas vezes, porque a criança gosta de repetição. A criança pequena aprende por repetição. Então, se eu continuar lendo por bastante tempo o mesmo livro, ela vai acabar associando essas escritas com as gravuras. Então, ela vai aprender, eu vou estimular a fala dela, eu vou estimular a leitura de imagens, né? Eu vou estimular ela a querer aprender o que é tudo isso aqui, né? Fazer o letramento de mundo, porque ela não, claro, a Alice não está em fase de fazer a alfabetização, nenhum dos meus filhos está, o Natan que vai começar recém. Mas o letramento, assim, não é aprender a ler, gente. O letramento é adquirir esse conhecimento de mundo. Então, a escrita é um conhecimento de mundo. Então, eu vou estar aproximando ela da escrita, né? E, né, quando ela chegar em fase de alfabetizar, ela já tem uma noção do que é, né? Então, assim, primeira fase da leitura de livrinhos para criança é a gente mostrar as gravuras, é a gente falar, olha, filha, aqui tem uma árvore de Natal, né? Um pinheirinho de Natal, tem uma estrelinha, né?
E assim vai indo, tá? E aí depois a segunda fase da criança é a gente começar a fazer a leitura realmente. E aí a criança vai pegar interesse, né? Porque ela vai ver que de um brinquedo está saindo coisas muito interessantes, né? Que é o que tu vai falar pra ela. Então, esse é o hábito que tu vai criar na criança. A criança perceber que tem tudo que tem aqui dentro é algo muito interessante, algo que dá prazer de ouvir. Então, é assim que a criança pega o interesse pela leitura. Depois, é tu fazendo a leitura para ela, e aí quando ela estiver em fase de alfabetização, ela mesmo vai tentar ler os livrinhos sozinha, tá? Então, assim, investimento de livro é uma coisa muito, muito legal, porque o mesmo livro vai ser usado por muitos anos. Claro, basta saber cuidar, né? Então, por isso que bebezinhos a gente pega primeiro esses assim, ó, de tecidinho e os de banhinho, gente. Deixa eu ver onde é que é o de banhinho. Porque se você é uma daquelas mães que não tem muito tempo, que nem eu, assim, o livro de banho é uma ótima escolha, porque você pode aproveitar para fazer a leitura do livrinho no banho. Porque você tem que criar esse hábito de pegar um momento do dia da criança e sempre fazer a leitura. Então, esse aqui é um livrinho de banho da Alice, tá? Ó, então, é um livrinho que o bebezinho pode tanto babar e botar na boca que não vai, né, não vai se machucar, não vai estragar o livro. E o de tecidinho também pode botar na boca, ó, depois é só lavar ele e aí não tem problema, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Eu falei só sobre as imagens, agora nós já estamos numa fase que eu estou começando a ler, mas assim, esse tipo de frases assim são muito compridas para uma criança de 1 ano de idade. Então, eu resumo, tá? Como eu já conheço a história, eu resumo, falo uma frase só, porque a criança perde a concentração muito rápido, então a gente tem que ser histórias muito curtas. Então, normalmente, alguns livros vêm com frases muito extensas, então é bem complicado. Então, assim, antes de tu fazer a leitura com seu filho, é importante você ler e conhecer o livro antes e se preparar para fazer essa leitura, porque tu não pode tornar esse momento um momento chato, senão ele nunca vai querer parar para ler, ouvir as historinhas, né? Tu tem que tornar esse momento muito legal. Então, é um jeito, assim, de tu perder também a timidez, se soltar, mudar a voz para atrair a criança, para tornar isso aqui muito interessante, para tornar uma paixão a criança ouvir a história. É só assim que a gente cria um pequeno leitor, tá, gente? Então, os primeiros livrinhos da Alice foi assim, ó, gente. E ela ganhou também esse aqui de aniversário, ó, que ela ganhou com 1 aninho, né? Mas é um livro que já podia ser apresentado para ela desde pequenininha. Tem umas gravurinhas aqui, ó. Uma história muito curta que agora eu tô lendo com a Alice, porque é bem curtinha. Então é assim. Bom, aí agora eu trouxe mostrar pra vocês uns livrinhos que a Alice já tem bem antes, porque eu sempre compro livros, mas eu comecei assim a apresentar pra ela perto de 1 aninho, tá, gente? Então, esse aqui é um tipo de livro que é pra uma criança a partir de 1 ano, que são os livros com textura, tá? Porque a criança precisa, né, também ter uma diversidade de sensações. Isso aqui tu vai conseguir, além de, né, trabalhar toda a historinha do livro, tu vai conseguir trabalhar, né, o tato, as sensações com a criança. Então, assim, ó, esse aqui é o Princesas Toque e Sinta. O nome do livro é Quero Ser Uma Princesa. Então, cada página, ó, tem uma textura diferente. Então, essa história realmente ainda é muito longa para uma criança de 1 ano. Então, eu conto bem diferente. No caso, que eu falaria que a princesa mora num castelo, filha. Olha a bandeirinha do castelo. E aí, ela pode colocar a mãozinha. Agora, filha, a princesa vai trocar de roupa. Olha quanto vestido lindo, filha. É mais ou menos assim que eu faço com a Alice, tá? Ó, então aqui. E aí vai indo, ó, gente. Ó, aqui tem o pelinho do cavalo. Então, tu vai inventando uma história, né? Quando a Alice estiver um pouquinho maior, eu já posso fazer toda essa leitura aqui com ela. Então, é um livro que vai durar muito tempo. E quando ela for maiorzinha, tenho certeza que ela vai se atrair por um livrinho lindo como esse, gente. Bem coloridinho, né? E bem fofinho. Bom, outra opção de livro é
assim, que as crianças amam, são os livros interativos. É livros que as crianças podem interagir junto, ó. Esse, por exemplo, é simples, mas é bem legal, porque aqui a Alice pode, né, abrir, ó, então ela está interagindo com o livro, e a gente pode até brincar aqui, né, ó, aqui tá escrito, ó, quem está escondido na floresta? Tan, 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 tan. Quem é? O elefante! Viu? E aí assim vai indo. Então é um livro, esse livro aqui dessa linha Fisher-Price, gente, tem livros lindos, muito legais, ótimo para criança a partir de 1 ano. Então eu super indico esses da Fisher-Price, porque eles elaboraram livros pensando exatamente nessa fase de bebê, tá? Então é assim, é um livro lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Ó, olha, lindo, tá? Outro da Fisher-Price que eu até ganhei da Ludmilla, do canal Mamãe de Liz. Ela mandou pra Alice no nosso amigo secreto. É esse aqui, ó, gente. Esse aqui é um livro que eu consigo ler, porque é assim, ó, frases curtas. Isso aqui é uma leitura para uma criança de 1 ano, ó. Uma girafa alta. Olha a girafa. 2 zebras listradas. 1, 2. Então é assim que eu faço com a Alice, tá? Então esse aqui é um livrinho que tu pode ler à vontade, porque as frases são curtas e é assim que tem que ser para uma criança de 1 ano, tá? Bom, aí outro livro bem legal que eu tenho para mostrar para vocês é assim, ó. Que a Alice tanto pode brincar de segurar, ó. Todos eles ela vai brincar. E eu posso ler e também, ó, tudo frase curtinha para criança de 1 ano, ó. João está feliz. Olha o sorriso do bebê, filha. Ana está triste. E esse é muito legal. O robô é novo, mas o ursinho é velho. Tá? Frases curtas que a Alice pode, que eu posso ler pra Alice, né? Ó. E esse aqui é um livrinho que tem as capinhas, ó, grossinhas, gente, ó. Então vai ser muito difícil ali se estragar. Óbvio que, né, pode se estragar, mas é bem difícil, ó, porque ele é mais grossinho, então não dá pra dar livros de capa fininha, né, de livros com páginas fininhas, porque a criança vai rasgar. Apesar que eu acho super importante trabalhar, né, a rasgadura com a criança, mas não nos nossos livrinhos, né? Então, assim, gente, eu indico para crianças pequenininhas, então, né, antes de 1 aninho, oferecer os livrinhos de banho e de tecidinho. Por mais que seja você que vai fazer a leitura da criança, quando tu estiver segurando o livro, por exemplo, se eu fosse pegar a Alicinha com 7 mesinhos, 8 mesinhos, e eu desse esse livrinho, ela ia querer pegar. E talvez ela fosse se machucar, porque é um livro pesado. E se eu não desse pra ela, ela também ia perder o interesse de ter esse livro. Por que só a mamãe pode segurar, né? Então, assim, ofereça o livro certo pro seu filho. Então, antes de 1 aninho, Alice tinha de tecidinho, e esse de banho eu tenho vários, gente, porque normalmente eu faço leitura no banho, que é muito mais prático pra mim, né, em dia de semana, e no final de semana eu tenho tempo pra, né, trabalhar esses livrinhos aqui. Então, antes de 1 aninho ela tinha esses, né, desse modelo, e aí agora, próximo a 1 aninho, ela tava com 11 meses, mais ou menos, né, apesar que seja indicado a partir de 1 ano, eu comecei, então, a introduzir livrinhos, né, grossinhos, né, com textura. Ela tem mais 2 de textura, tem um de luzinhas também. Livro com luzinhas e sons atrai muito a criança. E esses interativos aqui também, tá, gente? A Alice tem mais, acho que 3 desses que dá pra interagir junto. Tem um que é de puxar coisinhas assim, tá? Então, esses assim, de sensações e interação a partir de 1 ano, e os de tecidinho de banho antes de 1 aninho, tá? Então é isso, gente. Falei demais hoje, dei uma de prof, eu acho. Espero que vocês não tenham achado muito chato esse vídeo, porque eu não costumo fazer, né, vídeos assim, transmitindo um pouquinho do meu conhecimento, da minha profissão. Mas eu queria muito mostrar os livrinhos da Alice, né, e dizer pra vocês como é que eu fiz a escolha pra ela, porque eu quero muito, muito que as nossas crianças de hoje
estejam mais perto dos livros, né? A gente vê muito as crianças com videogames, em jogos, vendo TV. Os meus filhos fazem isso, mas eu não deixo de apresentar os livros para eles. Eles não deixam de gostar de livros, apesar de jogar videogame, apesar de ver TV, né? Eles têm um momento de leitura e comigo, né? E tem um momento deles sozinhos, eles adoram livro, então isso é importante, a gente não deixar os livros de lado, né? Introduzir os livros e também, né, não obrigar a criança, deixar que naturalmente ele pegue esse gosto. Mas para isso a gente precisa trabalhar com a criança desde pequenininho, porque a criança não aprende a gostar das coisas sozinha, a gente precisa estimular e a gente precisa mostrar que a gente gosta também, porque as crianças pequenas aprendem por imitação, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, gente!